Fala galera, vamos falar aqui agora dos vídeos de piores times de 2023, lembrando que é expectativa versus realidade, o que o clube poderia apresentar e o que o clube não apresentou. Então um clube que foi melhor que outro pode aparecer aqui na lista porque se esperava mais desse clube do que de outro, esse é o critério. Então vamos ao vídeo. Antes disso, cadastre-se na Estrela Bet, a melhor casa de apostas do Brasil, e ganhe um bônus de 100% no seu primeiro depósito. O link vai estar na descrição aqui do vídeo. Clique lá, cadastre-se, aposte, coloque R$100, ganhe 200, coloque 200, ganhe 400, coloque 400, ganhe 800, até R$500, 100% no seu primeiro depósito. Aposte com responsabilidade, não coloque dinheiro importante, é entretenimento, é diversão, tem que ter mais de 18 anos. Dito isso, bora pro vídeo, começando com o nosso 10º lugar aí da lista de piores de 2023, com ele, o Corinthians. Não se esperava tanto assim do Corinthians, mas foi um ano melancólico pro Timão. A eliminação da Libertadores na fase de grupos, se esperava que o Corinthians pudesse passar. Aí na Sul-Americana conseguiu chegar na semifinal, acabou sendo eliminado pelo Fortaleza, que era um time melhor. Copa do Brasil caiu pro São Paulo na semifinal, também fez jogo duro. O Brasileirão brigou para não cair até quase o finalzinho do campeonato. Nunca imaginei que teria risco de cair, mas acabou brigando, acabou estando lá brigando para não cair o campeonato quase todo. Por isso o Corinthians, pra mim, ele é o 10º, não tem como. Em nono lugar, eu coloquei o América Mineiro, porque o América Mineiro ele vinha de dois campeonatos brasileiros bons. Ele chegou a disputar a Libertadores, foi mal na Libertadores, é verdade, mas chegou a disputar a Libertadores. No ano seguinte, no ano passado ele foi pra Sula, disputou a Sul-Americana, e eu não entendi como que um time que estava se estruturando, estava indo bem, conseguiu fazer um campeonato tão ruim. Poderia ter caído brigando até a última rodada, como o Bahia poderia ter caído brigando até a última rodada, mas o América foi muito mal. Fez um campeonato muito ruim para um time que estava indo bem, que estava caminhando legal. O Atlético Goianiense, por exemplo, que caiu em 2022, caiu com a última vaga no finalzinho, uma fatalidade, tanto que até voltou para a Série A. O América foi muito mal, foi um campeonato lamentável. E não, eu não esperava. Eu esperava do Curitiba, eu não esperava do América. Então por isso que eu coloquei o América nessa lista, porque eu esperava mais. Poderia até cair, mas não dessa forma, não do jeito que foi, com essa antecedência, sendo o lanterna do campeonato, praticamente o campeonato inteiro. Ruim pro América. Espero que volte. O América é um time simpático. Em oitavo lugar, o Vasco. Sim, o Vasco. Não caiu, não é porque não caiu que tá tudo certo no Vasco. Gostei que não caiu, torci pra não cair. Eu acho que o Vasco, o vascaíno merece ele ter esse alento aí de ficar na Série A. E o clube ele tem potencial pra se estruturar. E por ser SAF, eu esperava mais do Vasco. Eu esperava que o Vasco fosse fazer uma campanha melhor. Uma campanha de meio de tabela, segura, sul-americana. Eu esperava. Eu esperava que o Vasco fizesse o que fez o Cuiabá, que fez ali o meio de tabela, não correu risco em nenhum momento praticamente, e ficou ali. O Vasco, ele correu muito risco. Ele fez um primeiro turno próximo do América. Se ele não tivesse melhorado no segundo turno, ele teria caído com antecedência. Conseguiu escapar, mas tem coisa errada no Vasco, tem coisas a melhorar no Vasco. A 777 colocou o dinheiro lá, a SAF ainda não deu certo lá. Tem coisas a melhorar. O Vasco, ele fez uma temporada ruim, não é porque não caiu, que tá bom. Tem potencial, espero que melhore para a próxima temporada, mas o Vasco tem que entrar nessa lista de piores, porque eu esperava mais do Vasco pela SAF. Não esperava título, nada disso, mas esperava mais do Vasco pela SAF. Então o Vasco, pra mim, ele entra nessa lista dos piores aí do ano, porque dava pra não ter sofrido tanto. Ficando no Rio de Janeiro, a gente vai pro 7º lugar, que é o Flamengo. Pô, a temporada do Flamengo foi ruim? Não foi. Mas um time que investe o que o Flamengo investe, que tem o dinheiro que o Flamengo tem, o poderio que o Flamengo tem, ele nivela a expectativa lá em cima. E aí teve eliminação da Libertadores nas oitavas de final. Final da Copa do Brasil, não tão bem assim na final. Chegou ali, o São Paulo foi bem superior ao Flamengo na final. O Campeonato Brasileiro, na última rodada, só não perdeu a vaga no G4 porque o Botafogo é incompetente. Já vamos falar do Botafogo daqui a pouco. Já adianto que vamos falar do Botafogo daqui a pouco. O Flamengo poderia não ter ido direto para a Libertadores, que seria um golpe absurdo. Insistiu em Vitor Pereira, insistiu em Sampaoli. Com a chegada do Tite, o time melhorou e conseguiu garantir essa vaga direta na Libertadores, mas perdeu o último jogo pro São Paulo e ainda ficou pendurado. Se o Botafogo fosse um pouquinho mais competente, o Flamengo poderia ter ido para pré-Libertadores. Então a temporada do Flamengo não foi boa. Fora que não ganhou nem turno de Carioca nessa temporada. Ó. Não ganhou título, nem o estadual. Não ganhou título simbólico de turno do estadual, não ganhou nada. Nada. Temporada zero pro Flamengo. E para um time que nivela a expectativa em cima, onde o Flamengo nivela, é uma temporada ruim. É uma temporada ruim pro nível do Flamengo. É uma temporada boa pra maioria dos times, tá?
mas pro nível do Flamengo é uma temporada ruim. Em sétimo lugar a gente vai pra Europa, a gente vai falar agora de Manchester United. United praticamente essa temporada já tá dando adeus à Liga dos Campeões, já tá fazendo uma Premier League extremamente abaixo, então o United, ele tem que entrar nessa sessão, não tem muito o que falar do United, né? Porque a temporada passada não foi tão ruim, conseguiu vaga na Champions League, mas nesse começo de temporada aí, nessa parte final do ano, não vai bem. Premier League ruim, Champions League praticamente eliminado, só um milagre para classificar o United nessa última rodada que vai acontecer. Não sei se já aconteceu quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando na sexta-feira, antes da rodada. Então, só um milagre para classificar o United. Tem briga lá com o Ten Hag, elenco contra técnico, a coisa tá feia lá. Então, o United, que é um gigante, que tem uma expectativa lá em cima, ia jogar a Champions, tinha uma expectativa na Champions, acaba ficando aí nessa posição, porque realmente as coisas não estão acontecendo em Old Trafford. Em quinto lugar, um time que vocês até podem falar que é loucura colocar aqui, mas é o Union Berlin. O final de temporada do Union Berlin, ele fez uma temporada passada muito boa, ele conseguiu ir para a Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história, fez uma boa Bundesliga, se esperava bastante coisa legal do Union Berlin. Realidade, o Union Berlin está na zona de rebaixamento da Bundesliga nesse momento, ou é último ou é penúltimo. Ele está eliminado da Liga dos Campeões, ele não conseguiu ganhar na Liga dos Campeões, a situação do Union Berlin é lamentável, se ele não resolver as coisas no próximo semestre, ele vai cair no alemão. E eu me decepcionei, eu esperava mais do Union Berlin, eu esperava que ele pudesse fazer uma temporada interessante na sua estreia em Liga dos Campeões da Europa. É uma pena o Union Berlin entrar nessa lista, ele podia estar na outra. Em quarto lugar eu vou falar da Juventus, a Juventus de Turim, que ela conseguiu não ficar com nenhuma vaga em competição internacional. Na verdade, na prática, ela teria ido para a Conference, depois da perda dos pontos, mas ela foi punida e ela não foi nem para a Conference. A Juventus, que foi Enea campeã italiana consecutiva, vivendo esse drama, essa crise, agora parece que está disputando ali para ganhar o campeonato italiano, mas ela fez uma temporada bem ruim, e essas coisas extracampo que levaram ela a ser punida, a ficar fora de competição internacional, isso depõe muito contra o clube, então eu coloco a Juventus nessa lista. Não tem muito aprofundamento da Juventus, mas para mim a Juventus não estar em nenhuma competição europeia é vergonhoso, é lamentável e é uma mancha, né? O clube ele já tem histórico de ser punido e ficar fora de competições, e ter título anulado, e rebaixamento. E a Juventus acaba passando por isso de novo, então a Juventus acabou entrando aí nessa lista de piores em quarto lugar. Em terceiro lugar temos que falar do time mais amarelo de todos, literalmente, que é o Borussia. O Borussia conseguiu perder o campeonato alemão na última rodada, precisando apenas de uma vitória simples contra o Mainz. E ele conseguiu, em casa, ser derrotado e ficar fora, cara. Ele conseguiu perder o título, é um negócio impressionante, cara. Essa última rodada da Bundesliga me irritou. O Borussia Dortmund ele dependia só dele jogando em casa contra o Mainz para ser campeão alemão, tirar a hegemonia do Bayern de Munique. O Bayern jogava fora de casa contra o Colônia e a vantagem era do Borussia. E o Borussia conseguiu perder e ser vice-campeão. Só não tá mais alto porque tem outros dois que conseguiram fazer mais vergonha na temporada, mas o terceiro lugar é merecido pro Borussia Dortmund. E o segundo lugar é ele, é a estrela solitária e triste, que é o Botafogo. Cara, é impressionante. O que o Botafogo conseguiu fazer é impressionante. O Botafogo não era candidato a ser campeão brasileiro, tá? Se antes de começar o campeonato você falasse pro botafoguense, cara, você vai ficar em quinto e vai pra pré-libertadores, o Botafoguense, pô, sério? Maravilha! Não acredito nem nisso, mas se acontecer tá excelente. Só que da forma que foi, liderando o campeonato por mais de 30 rodadas, 16 pontos de vantagem, e a oba-oba, cara, o negócio degringolou de uma maneira. E aí eu postei até no Instagram, teve a vitória contra o Palmeiras que virou, 3-0 virou 4-3. O 3-1 do Grêmio que virou 4-3. Teve um empate no último minuto do Bragantino, um empate no último minuto do Santos, um empate no último minuto do Coritiba, que já tinha caído. Coisas que... E o quinto lugar... E essa derrota da última rodada aí pro Internacional, que sacramentou o quinto lugar do Botafogo. O Botafogo vai jogar a pré-Libertadores e a bola pune. E você viu primeiro aqui, o Botafogo vai cair na pré-Libertadores, tá? Cravo pra vocês, Botafogo vai cair na pré-Libertadores, porque isso aconteceu com o São Paulo. São Paulo tinha obrigação de ficar com a vaga direta em 2018, não conseguiu, pipocou, ficou em quinto, chegou na pré e foi eliminado. O Botafogo vai cair na pré.
E o primeiro lugar não podia ser outro, não podia ser diferente. O pior time da temporada, do ano, né, de 2023, é o Santos, cara. O Santos é inacreditável. O Santos, ele conseguiu, vinha já de alguns anos fazendo campanhas ruins. Campeonato Paulista, pra quem não é de São Paulo, o Santos tem brigado pra não cair há 3 anos. Não classifica pro mata-mata e briga pra não cair, pra quem não acompanha o estadual aqui de São Paulo. E ele conseguiu, se superou, fez um esforço tremendo pra cair e caiu. O Santos conseguiu ser rebaixado pela primeira vez na sua história, no ano que homenageou o Pelé. No primeiro ano após a morte do Pelé, o Santos conseguiu cair e fez força pra cair, porque tinha time ruim. O Bahia é ruim, o Vasco é ruim, tinha o Cruzeiro que é ruim também, com força. O Santos conseguiu, dos ruins ser o pior, e cair. Cara, o Santos é inacreditável. Ele chegou na última rodada com a melhor situação. Era Santos, Vasco e Bahia. A melhor situação era do Santos. O Santos só dependia dele. Ele ganhava do Fortaleza em casa. Fortaleza que não queria mais nada com a vida. Nada com nada. Fortaleza que estava mal depois da perda da Sul-Americana. E ele não conseguiu. Ele conseguiu perder pro Fortaleza. O Vasco fez a parte dele. O Bahia fez a parte dele muito bem feita contra o Galo. E o Santos conseguiu cair. E fora o que aconteceu lá nos arredores da Vila Belmiro, lamentável. Tem que ter punição pro clube. O clube pode ser punido, pode ter Série B com portões fechados. Perder ponto eu não acredito, mas poderia perder. Se fosse sério a coisa aqui no Brasil, poderia perder. Então, quer dizer, o Santos ele vai ter uma Série B dificílima pela frente. Não é fácil subir. A Série B tá com muito time bom, muito time que vem crescendo, muito time estruturado. O próprio América, que foi citado nesse vídeo, tem os times que não subiram por pouco na Série B, que são bons, o Novo Horizontino, Mirassol, Sport, Vila Nova, Guarani, Ponte Preta, que brigou para não cair, mas é um time tradicional que está reestruturando. Ceará, que fez um campeonato ruim, é um time tradicional, é um time forte. A Série B vai estar difícil. O Amazonas, que é um fenômeno, o Brusque e o Operário, que são times que vieram da Série C, que são times interessantes, não são times zero à esquerda. A Série B vai ser difícil. O Santos vai penar. Parabéns por ter ganho esse troféu do Santos, né? O troféu pior time do ano pro Santos. Parabéns, realmente merecido. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Fique de olho aí nos próximos vídeos. A gente tá fazendo a série aí do Campeonato Brasileiro, falando aí dos campeonatos, dos pontos corridos. A gente tem aí no ar de 2003 e de 2004. Vem aí os outros campeonatos. Até o começo do ano que vem, acredito que até o começo dos estaduais a gente consiga postar todos. Pelo menos até o começo do próximo Brasileiro, eu acho que consigo postar todos. Mas não deixa de acompanhar aqui o canal, tem muito conteúdo bacana. Mostre pros amigos, tamo junto e até o próximo vídeo.